Tem um outro destaque, inclusive repercutiu muito nas redes sociais, eu quero chamar a sua atenção. Parlamentares da oposição fizeram fortes críticas ao governo federal após uma performance erótica de uma cantora travesti em uma mesa redonda na Universidade Federal do Maranhão. Em meio à palestra sobre dissidências de gênero e sexualidades, Tertuliana Lustosa, ela subiu em uma cadeira onde cantou uma canção e aí expôs as partes íntimas aos alunos. Pelas redes sociais, Lustosa compartilhou o momento da performance. Dentre as frases proferidas por ela está, e aqui eu vou abrir aspas, tá? Aqui não tem nota, nem recuperação, não tem sofrimento e se aprende com tesão, empinando e educando com as nádegas. Fecho aspas. Depois, Tertuliana ironizou o ato e afirmou que ainda será ministra da Educação do país. Em nota, a Federal do Maranhão disse estar averiguando, investigando o episódio. A oposição estuda pedir a convocação do ministro da Educação, Camilo Santana, para explicar esse caso. Show erótico em Universidade Federal, muitas repercussões, eu pude acompanhar muitas manifestações nas redes sociais, educadores, enfim, pessoas que não têm nenhum tipo de relação com a administração dessa universidade, mas, claro, criticando não somente a instituição, mas o Ministério da Educação, o governo federal, mas principalmente essa cantora que acabou fazendo essa performance. Você, Roberto Mota, um absurdo, né, Mota? A dúvida, Caniato, não é se ela será ministra. A dúvida é quando. Não há nenhuma originalidade nessa performance, não há nenhuma novidade, nem original essa performance é. Vocês vão lembrar aquela filósofa que disse que existe lógica no assalto, filósofa e política, já foi candidata aqui, se não me engano, ao governo do estado do Rio de Janeiro. Ela também fez uma dissertação sobre esse tema, sobre esse órgão do corpo humano. O grande economista e escritor americano Thomas Sowell já explicou isso. Ele disse o seguinte: no ambiente universitário atual, existe uma enorme competição por verbas, por cargos, por uma ajudinha do governo, e aí as pessoas precisam aparecer. E a forma mais comum que elas encontram para aparecer é chocar, através, entre outras formas, dessas exibições infantis, juvenis de sexualidade. Isso não é novidade nenhuma. Em 2017, o escritor Flávio Gordon já explicava isso no maravilhoso livro dele, A Corrupção da Inteligência. Se vocês lerem o que o Flávio descreve aqui, vocês vão ver que isso aí é quase brincadeira de criança. Você, Luiz Felipe Dávila, uma situação absurda, né, Dávila? Não tem nada a ver com educação, né? Não dá para tentar normalizar um episódio como esse. Não tem justificativa, né? Esse episódio lamentável, imoral, mostra o estado caótico da educação no país. Este é um país que 60% das crianças não estão devidamente alfabetizadas aos 8 anos de idade. Esse é um país que 48% dos jovens abandonam o ensino médio antes da conclusão. Esse é um país que gasta 5,6% do PIB em educação e está nos piores lugares nos rankings internacionais de avaliação da qualidade da educação. O Brasil está nessa penumbra porque essa nação não se preocupa com o ensino de qualidade. E o ensino de qualidade tem enorme impacto na vida de um país. Primeiro, permite a ascensão social, porque aqueles que estudam, trabalham, empreendem, conseguem ascender socialmente. Segundo, a boa educação aumenta dramaticamente a produtividade do trabalhador. E isso é fundamental para o crescimento econômico da nação. Terceiro,
O aprendizado é fundamental para criar os valores e princípios que nos orientam na vida. Então, uma performance dessa, adicionada a esses indicadores que eu acabei de descrever, mostra o estado caótico da educação. Num país desse, uma pessoa imoral pode ser ministra da educação, sim. Porque aprender é exatamente o oposto disso. Aprender, você precisa ter disciplina. Aprender, você precisa ler textos dificílimos, ler e reler para aprender. Você precisa de bons professores para te orientar e inspirar. Nada disso nós encontramos hoje no ensino brasileiro. E aqui vai mais uma última consideração. Se nós pegarmos hoje, Caniato, as melhores escolas privadas do Brasil, elas estão atrás das melhores escolas públicas no resto do mundo. Ou seja, a nossa educação não é só a educação pública que é ruim, inclusive a educação privada. E nós nos contentamos com algumas ilhas de excelência. É a alfabetização plena na cidade de Sobral, é o ensino tempo integral no estado do Espírito Santo, são instituições de ensino extraordinárias como o INPA, aí no Rio, Instituto de Matemática Aplicada, como o ITA, mas isso não faz verão. Mostra o Brasil que vem atrasando não só a retomada do seu crescimento econômico, porque nós não investimos em duas coisas: educação de qualidade e abertura econômica. Nós estamos repercutindo essa notícia, essa informação que veio à tona no dia de hoje, uma imagem amplamente compartilhada e divulgada nas redes sociais, uma cantora travesti que fez uma dança sensual, uma dança erótica em uma apresentação na Universidade Federal do Maranhão. Você, delegado Palumbo, que a gente precisa trazer para discutir com o nosso público a partir dessa notícia. Não, isso é revoltante, isso é um absurdo. Isso não é normal. Você, Caniato, quando você estava passando a notícia, você falou nas nádegas, mas não foi isso exatamente. É que a nossa audiência não merece ouvir essa barbaridade que essa pessoa, esse indivíduo, acabou proferindo e sendo aplaudido. É absurdo. Hoje mesmo eu fiz um requerimento cobrando explicações do ministro. Isso não pode acontecer. E ele tem que ser convocado, sim. Ele tem que dar explicação. Nós não podemos permitir isso. Eu fico pensando aqui, tem uma filha em idade de prestar vestibular. Eu estou tentando colocar na cabeça dela, ela é muito estudiosa. Filha, eu não quero que você vá para uma escola federal, não, para uma universidade federal. Fica numa particular aqui, não tem problema. Porque olha o nível da educação brasileira. E esse mesmo povo é contrário à escola cívico-militar. Se perguntar para qualquer um deles aí, eles são contra. Por quê? Porque tem disciplina, tem hierarquia, tem estudo e não tem essa pouca vergonha aí que esse indivíduo está fazendo. Mota, tentando trazer esse episódio para o dia a dia na administração de uma instituição de ensino, porque assim, parece que de tempos em tempos as notícias meio que se repetem, né? Não é a primeira vez que a gente destaca uma apresentação que faz alusão a uma situação erótica, pornográfica. Eu me lembro do caso do cavalo tarado em uma instituição de ensino no estado do Rio de Janeiro, e as análises que nós fizemos também, a Secretaria de Educação, salvo engano, à época, dizendo, não, vamos apurar, vamos verificar o que aconteceu, enfim. Mas trazendo para o dia a dia de uma instituição de ensino, pera lá, como é que você não tem o controle sobre aquilo que vai ser apresentado, aquilo que os convidados ou os palestrantes vão apresentar? Porque por mais que a instituição lá na frente diga, poxa, mas isso não estava no script, a nossa convidada acabou fazendo isso sem acertar isso previamente. Mas espera lá, não parece que falta um controle, falta administração por parte de quem toca o dia a dia de uma instituição de ensino federal? Não, Caniato. Eles estão no controle. É justamente esse o problema. É isso que se ensina, é isso que se prega na maioria das nossas universidades hoje. Eu queria fazer aqui um exercício de memória com vocês. Vocês lembram onde aconteceu uma performance quase igual a essa daí? Num evento do Ministério da Saúde, em outubro do ano passado. Vocês lembram disso?
Um evento público do Ministério da Saúde. Essa performance naquele evento custou R$2.000 dos nossos impostos. E foi, do meu ponto de vista aqui, eu vou tentar não ser irônico, embora seja muito difícil, né? Do meu ponto de vista, pareceu exatamente a mesma performance. E tem mais. Eu queria lembrar uma coisa ainda mais chocante. É que a gente vai se acostumando com essas coisas e esquece. Eu queria lembrar daquela exposição de arte que aconteceu em um museu de São Paulo. Vocês devem lembrar. Nesse evento de arte, meninas entre 8 e 12 anos tocavam o corpo de um homem adulto nu, deitado. Depois deram as mãos ao homem nu e ficaram andando. Isso tudo aconteceu diante dos olhares dos pais das meninas. A vulgaridade e essa hipersexualização fazem parte de uma coisa chamada ideologia de gênero. Por sua vez, a ideologia de gênero é um dos frutos da teoria crítica. Mas, Mota, o que é essa teoria crítica? É uma doutrina criada no ambiente universitário, que tem como objetivo questionar, virar pelo avesso tudo o que é fundamental na nossa civilização ocidental. Essa teoria crítica foi criada por filósofos marxistas de um grupo chamado Escola de Frankfurt. Esse grupo imigrou da Alemanha para os Estados Unidos no início do século XX. O objetivo desses filósofos é confundir, subverter, dividir e aliciar. É uma nova onda revolucionária. Esquece aquela coisa de operários do mundo inteiro univos, façamos a revolução, e agora o negócio é fazer a apologia do orifício. É dessa teoria, Caniato, que vem a famosa pedagogia do oprimido, produto de exportação brasileiro, criada por Paulo Freire, que contaminou não só as escolas do Brasil. Há livros de autores importantes dizendo que esta praga chegou aos Estados Unidos. É daí, Caniato, que vem a tal criminologia crítica. É uma nova maneira de pensar a segurança pública que diz que, na verdade, o assaltante e o traficante estão apenas reagindo contra a opressão da sociedade. São ideias corrosivas que, fica evidente, têm como objetivo destruir o tecido social e que explicam, né, bobagens enormes como essa obsessão juvenil com esse orifício que essa turma não consegue esquecer de jeito nenhum. E essa cantora travesti, a Tertuliana Lustosa, fez um agradecimento na conta do Instagram dela, dizendo o seguinte, vou abrir aspas, convido vocês a conhecer a minha pesquisa Educando com as Nádegas e entender que a universidade é sim lugar de múltiplas formas de conhecimento, inclusive do proibidão. Obrigado pelo convite, fecho aspas. Você, Dávila? Isso mostra esse retrato, como eu disse, patético da educação no Brasil. Não é só educação, o Mota aqui já disse, é nas artes, Ministério da Saúde. É uma pouca vergonha. Por quê? Porque nós não damos valor hoje ao que mais importa, que é o conteúdo, que é o aprendizado, que são os valores e pilares da família, que são os valores e pilares da nossa história, das nossas tradições. Nada disso mais importa. E aí, quando você não tem nada, você só tem o escândalo como forma de manifestação. E como o Mota disse, não é um escândalo à toa, é um escândalo alicerçado numa tese que, no fundo, é questionar todos os pilares importantes da civilização ocidental. É isso que é o negócio. Agora, o que chama atenção é como essas coisas passam a ser uma espécie de, entre aspas, normal no mundo hoje. E que se você é crítico como nós somos, nós parecemos ultraconservadores, caretas. É uma coisa inacreditável. Hoje, defender os pilares da família, da civilização, da civilidade, passa a ser careta. Não, então, assim, ou nós temos esse senso profundo, crítico, que é certo e errado, valores morais,
valores da civilidade, ou não tem como uma democracia sobreviver. A democracia não sobrevive sem civilidade, respeito, principalmente respeito a valores e às regras do jogo. Delegado Palumbo, queria trazer também a resposta, a manifestação da universidade, que disse que está apurando, vai averiguar esse episódio, mas no comunicado, na nota, disse o seguinte, que a universidade é um espaço plural e de diálogos, dedicado ao conhecimento, à diversidade de ideias e ao respeito mútuo. Faltou respeito? O diálogo aí foi com as nádegas, né? Para não falar outra palavra aqui, né? Eles querem normalizar o que é anormal, inaceitável. Que tipo de aula eles estavam dando? Qual o conteúdo que eles estavam passando? Que tipo de conhecimento eles estavam passando? Olha, não sei qual é o local apropriado para esse tipo de show. Eu sei que numa universidade pública não é. Está errado isso. E o governo cada vez vai se afundando mais. Eu já falei isso aqui em outro programa do Pingos nos Is. Esse governo não precisa de inimigo. Ele mesmo se afunda. O reitor vai tomar atitude, vai fazer uma investigação, vai saber o que aconteceu. Ele não sabe o que está acontecendo na sala da casa dele. Ele não tem conhecimento do que vai ser colocado, que show vai ser apresentado, quais são os convidados que estão indo. Eles não têm esse conhecimento? Não, então ele está lá, como a gente diz na gíria policial, o Mota sabe disso, chapéu atolado. É o verdadeiro chapéuzão atolado. Ele não sabe o que está acontecendo dentro da casa dele. E agora, eles usam outro termo para nos adjetivar. Eles nos chamam de fundamentalista. Basta você ser de direita, você ser cristão, você querer defender a família, que agora nós somos de ultradireita e fundamentalista. É disso que eu sou chamado o tempo todo. Estamos trazendo o show erótico em uma Universidade Federal do Maranhão que gerou revolta e muitas manifestações pelas redes sociais. Você, Mota, para fechar. Olha, primeiro é preciso não confundir erotismo com pornografia e com baixaria. Tem gente que pode chamar isso de erótico, eu não chamo. Eu acho, delegado, que tipo de aula, né, seria adequado uma exibição dessa? Aula de proctologia, só pode ser, não tem outra aula. E eu queria só, Caniato, ler uma observação aqui. A Kátia Sodré, que é nossa espectadora, me mandou uma mensagem aqui, dizendo, olha, hoje em dia pode tudo, né? Não há limite. E eu respondi, nem tudo. Quer ver? Experimenta rezar na sala de aula, para você ver se pode tudo. A gente vai seguir acompanhando essas manifestações. Qualquer novidade a gente traz aqui para debater com os nossos comentaristas.